Estamos dando início a mais um podcast no Divã do Tony Madá. Lembrando que esse podcast ele tem a finalidade de entrevistar pessoas improváveis. O que é uma pessoa improvável? São aquelas pessoas que vieram de dificuldades na fase de infância e também na fase adulta. Mas de alguma forma elas ressignificaram a sua mente e hoje elas são referência para que outras pessoas se espelhem nelas. E falando de improvável, a nossa entrevistada de hoje, ela é fruto de uma gravidez indesejada. Os pais dela, ainda muito jovens na infância, acabaram tendo essa questão. E ela viveu em um lar de tribulação, um lar de desarmonia, passou muitas adversidades. Na fase de escola, ela flertou com o medo, mas ela usou o medo como impulso para se desvencilhar das adversidades e dos desafios que se apresentavam naquela fase. Hoje, a nossa entrevistada, ela é mentora, ela é professora universitária, ela é palestrante. Eu estou falando da grande Lidiane Oliveira. Tudo bem, Lidiane? Olá, Tony. Tudo ótimo, graças a Deus. É uma honra imensa tê-la aqui no podcast No Divã do Tony Madá. Conta para nossa audiência, querida, como foi a sua infância, os desafios que você passou. Você me contava nos bastidores. 1 hora é muito pouco, mas eu tenho certeza que com a sua expertise, a sua boa dicção, lembrando que você tem uma oratória impecável. É uma honra tê-la aqui no Divã do Tony Madá. Obrigada, Tony. Obrigada pelo convite. Também é uma honra, né, estar aqui no seu podcast, no Divã com o Tony, para que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre a minha história. Eu já vou começar dizendo que a gente, quando olha para a gente mesmo, pelo menos eu, né, eu vou para um lugar de, nossa, eu sou uma improvável, porque a gente nunca acha que a nossa própria história é, sei lá, um exemplo a ser seguido, ou foi tantos desafios, mas a gente aprendeu e cresceu nesse lugar que é até difícil a gente olhar pra gente mesmo e ter essa visão de ser um improvável, né? Mas eu vou receber o título pra gente conversar um pouquinho desse ponto de vista. É verdade, né? Todos nós passamos por dificuldade, mas muitas das vezes a gente esquece que a nossa história ela pode agregar valor na vida das pessoas. E não teria nenhum sentido a gente passar por adversidade, superá-las e não contar. Ainda mais hoje que vivemos no advento das redes sociais, que tudo é explícito e às vezes a gente vê muita coisa ruim nas redes sociais. Então as coisas boas a gente tem que colocar explicitamente para que as pessoas se espelhem na gente. É verdade, é verdade. As boas histórias merecem ser contadas, né? É verdade, as boas histórias são storytelling. Conta para nós, querida, como foi a sua infância, como tudo começou, aonde você nasceu, como foi aquela fase que a gente se entende como gente e começa a enfrentar as adversidades da nossa fase de infância. Bora lá. Eu sou de São Paulo mesmo, né? Eu sou nascida aqui, mas eu brinco que eu só nasci em São Paulo, porque a minha família toda é baiana, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E aí eu brinco que eu só nasci aqui porque os meus gostos é tudo da terrinha. Você sabia, Lidiane, que Itaim Paulista e São Miguel Paulista na Zona Norte, ou seja, na Zona Leste, para quem não conhece, teve uma época que o pessoal queria mudar de nome para Itaim Baiano e São Miguel Baiano. Aliás, eu também sou filho de pai e mãe baiana. Olha aí. Olha só. Aí. Pois é bem essa a minha história. Então, assim, eu nasci na cidade de São Paulo, na Zona Leste, na região de São Miguel Paulista. E meus pais, ambos, né, de cidades diferentes, mas ambos são baianos, né? E, como você já colocou aqui no começo, eu vim de uma gravidez indesejada. Gente, pelo amor de Deus, eu amo meus pais, hein? Deixar isso bem claro, porque às vezes a gente traz esse tipo de história e parece que é um grande problema. E eu digo que eu honro a minha história, porque é exatamente porque ela foi do jeito que foi que eu me tornei a pessoa que eu me tornei. Foi uma fase. Com certeza. E nesse lugar, eu
sabia que existia algum problema, alguma dificuldade, mas eu não entendia direito o que era. Porque quando isso acontece, existe um nível de rejeição, né? Mas Sim. isso para uma criança não é claro. Então eu tinha esse sentimento, mas como criança eu não conseguia verbalizar isso. E é claro que a relação dos meus pais, principalmente durante a minha infância e adolescência, não foi uma relação fácil, né? Porque eles se viram num tempo em que não se tinha muito a possibilidade. As pessoas se casavam quando engravidavam fora do casamento. Era obrigatório. E, em contrapartida, os nossos pais, eles não eram nossos amigos. Eles eram linha dura, principalmente esse povo nordestino. E eu fui criada a rédea curta, viu, Tony? É 2. Fui criada a rédea curta, assim. Meu pai tem, assim, um jeito bastante militar. Hoje não, meu pai é um senhorzinho de 79 anos, né? A velhice amoleceu ele bastante. Mas meu pai sempre criou, nós somos em 4 irmãos, 4 filhos, né? Então meu pai sempre criou, todos nós, a rédea curta. E graças a Deus, existe um lado muito positivo disso tudo, que nenhum dos filhos se desvirtuaram, né? Todos estão, cada um com sua família, cada um tocando a sua vida, e todos se tornaram pessoas boas, né? Íntegras e honestas. Isso é um dos maiores quinhão que a gente tem, de ser criado por pais severos, mas nos tornaram pessoas de valores. É isso mesmo, assim, e valores fundamentais. E aí, é claro que houve o lado, não indo para romantização, né? É claro que houve um lado negativo de se viver num lar que tinham muitos conflitos. E isso me levou para um lugar de me fechar. Então, durante a minha infância, início da minha adolescência, eu fui uma menina muito fechada, eu preferia ficar em silêncio. E nos anos iniciais da escola, eu era tão tímida, que não só na escola, como dentro de casa, eu me lembro de ter vergonha de falar. Às vezes, se tivesse todo mundo na cozinha, no café da manhã, e eu tivesse acordado um pouquinho mais tarde, eu tinha vergonha de sair do quarto e de ir para a cozinha, onde estava todo mundo. Eu era realmente muito tímida, absurdamente tímida. É verdade, eu também fui muito tímido, já contei no podcast das irmãs siamesa, timidez e baixa autoestima. Elas andam lado a lado. Esse tipo de comportamento, Lidiane, é por conta de um paradigma de infância. A maneira que você é criado, ele te molda e deixa você inseguro, insegura, com crenças limitantes, com necessidade de aprovação, porque, como eu disse, os nossos pais não eram nossos amigos. Nossos pais, eles nos criaram da forma que eles foram criados. E se fosse levar ao pé da letra, a forma que eles foram criados foi muito pior que a nossa. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas, assim, hoje quando eu sento com eles para ouvir um pouco da infância deles, da adolescência deles, a gente percebe o quanto eles se esforçaram para ser melhores do que foram com eles na própria infância e adolescência deles. É verdade, eles deram para nós, Lidiane, aquilo que eles tinham. É isso mesmo. É por isso que isso faz essa remissão de não guardar mágoa e tocar o barco, que, aliás, no meu livro Quarentena da Paixão, eu falo acerca da bênção paternal. Os nossos pais, eles eram obrigados a pedir bênção para os nossos avós. Nos dias atuais, se você perguntar, se você for agora aí fora fazer uma enquete e perguntar o que é bênção paternal, vai ter gente que vai falar assim, sabe que isso é coisa de comer? Não sabe o que é bênção paternal. E naquela época era obrigado. E por isso que os nossos pais e nossos avós, eles têm a longevidade, porque honra os pais. É isso mesmo. Tá aí uma cereja do bolo para você, telespectador e ouvinte, ficar de antena ligada. Às vezes você tentou de tudo na sua vida e falhou. Experimente honrar os seus pais através da bênção paternal. E isso literalmente é uma bênção, né? E se a gente entender o poder da honra... Desculpa, eu tenho que citar a Bíblia, eu não consigo separar isso de mim, tá bom? O que o Senhor fala através da sua palavra? Que se você honrar os seus pais, os seus dias se prolongarão. Nesta terra, né? É verdade. Eu não sei se você conhece o grande, saudoso Dale Carnegie. Sim. Ele que escreveu o clássico Como Fazer Amigos, Influenciar as Pessoas. Ele fala que, em algum tempo, a ciência e a religião, elas eram antagônicas. Hoje elas se completam. Não tem como falar de ciência, de neurociência,
Sem citar a Bíblia, sem né? citar a Bíblia, porque é o início de tudo. Teve um prêmio Nobel por nome de Dr. Von Braun. Ele foi o pai da corrida espacial nos anos 60. O presidente Kennedy chegou para ele e perguntou para ele: o que precisa, isso antes do homem ir à Lua, o que precisa para o homem ir à Lua? Ele falou: a vontade de ir à Lua. É verdade. E ele falou assim: as leis do universo são tão precisas que não tem como a gente fechar os olhos que não existe um criador para tudo o que tá aí para se ver. Então, existe um Deus, existe um criador, existe um poder máximo que não tem como contestar. Eu não consigo separar, Tony. Os clientes que trabalham comigo já veem isso assim de forma clara. E nunca é sobre religiosidade ou religião, mas é sobre reconhecer o que está escrito neste manual para a vida, que é a Bíblia, é como eu olho a Bíblia, e entender que a ciência só vai confirmar aquilo que já está escrito. É verdade. É muito sobre isso. Voltando ao ponto em relação à timidez, Tony, então eu fui crescendo nesse lugar de bastante recolhimento e timidez. Só para você entender, os livros durante esse período passaram a ser o meu grande refúgio. Eu fui uma criança e uma adolescente que lia muito. Eu saía da escola, cumpria as tarefas, as atividades que eu tinha que cumprir. O que eu queria fazer? Pegar um livro, ficar no meu cantinho e ler. Olha, então, assim, eu tive uma fase da minha vida que eu lia um livro por dia. Nossa, eu não sei se você sabe, mas é como a gente falava nos bastidores. Toda pessoa que é um bom leitor, que leu muito livro, um dia ele vai ser escritor. Até a pandemia, eu tinha lido pouquíssimos livros na minha vida. Acho que na pandemia eu li uns 100 livros, a maioria audiobook, que hoje em dia é muito fácil você ler bons livros. Sim. Que te traz uma alavancagem de conhecimento, ou seja, a maioria das pessoas fica na telinha. Saia da telinha. A telinha não tem nada de bom para agregar valor. Se você se debruçar nos livros, com certeza você vai obter conhecimentos que nunca você vai ver na televisão. E hoje em dia, na internet, existe muito conhecimento em bandeja de ouro para você acessar. Antigamente, só tinha acesso a esses conhecimentos pessoas bem-sucedidas. Hoje, qualquer pessoa, ela acessa. Não perca tempo. O banquete está colocado. Chegue mais nesse banquete. Experimente de tudo um pouco que a sua vida vai mudar. E muda mesmo. Eu tive acesso aos livros muito cedo. Muito cedo. Meu pai trabalhava na Ford. E a Ford, ela presenteava os filhos dos funcionários sempre com um brinquedo nas datas comemorativas e um livro. E nós somos em 4 em casa, então cada um ganhava um brinquedo e um livro. Olha que coisa. O que a gente fazia? A gente trocava os livros, então eu tive acesso à leitura muito cedo. E os meus pais também eu os via lendo. O meu pai, ele tinha o hábito de ter assinatura de jornal, assinatura de revista. E eu lembro de nós 4, a gente às vezes brigava para poder, quem vai ficar com o caderno tal, quem vai ficar com o caderno tal, pra gente poder ler. Olha que jornal. Que coisa rara pra época, Lidiane. Pois é. Que bênção! Pois é. Puxa e eu vida. digo que os livros, os jornais, as revistas foram um lugar importantíssimo de refúgio para mim desde a minha infância. Infelizmente, o brasileiro não tem hábito de leitura, tem hábito de assistir. Por isso que o nosso país, infelizmente, está nessa penúria de cultura. Só para você entender, Tony, essa questão de televisão, na minha casa, ela ficava mais alta na estante. Tinha uma estante grande na sala de casa e a televisão, ela não ficava acessível pra gente, criança. Ela ficava numa altura mais elevada, porque a gente só podia assistir televisão num dado período do dia. Olha O restante do dia a gente tinha que ler e brincar, além de cumprir as atividades escolares. Nossa, que criação. Quando eu falo que eu fui criada a rédea curta, é verdade. Essa parte da sua criação, ela redime os outros BO. Com certeza. Isso é muito raro. Com certeza. Para quem nasceu na Zona Leste, ter esses acessos verdadeiramente foi uma preparação divina que já estava te moldando para esses dias atuais. Porque, no geral, Tony, os nossos pais, por mais erros que cometam, eles estão se esforçando para fazer o melhor.
E eu vejo isso claramente nos meus pais. Sim, houveram desafios, houveram problemas, um lar com muito conflito, com muita discussão. E é claro que isso trouxe consequências na vida adulta. Mas na contrapartida, os meus valores, a minha compreensão do que é vida começou ali. Né? E a leitura fez parte disso. E isso foi uma das coisas que contribuíram para que eu me tornasse uma comunicadora. Porque para você se comunicar bem, é importante a leitura. A leitura vai contribuir para isso de uma forma bastante saudável. E além disso, a leitura também me permitia imaginar, viver uma vida fora daquele núcleo, daquele nicho. Entende? Me permitia viver histórias diferentes, acessar mundos diferentes. E tudo isso foi fomentando a minha mente. Tudo isso foi fazendo com que a minha mente fosse para um lado de criatividade. Tudo baseado na leitura. Nossa, que bacana. A leitura, Lidiane, é a coluna, é o pilar essencial. E você falando aí, eu lembro de uma frase do grande Neville Goddard. O maior defeito das pessoas é a fraqueza de atenção. Tá acontecendo um monte de coisa agora, só que ele não presta atenção. Fraqueza de atenção e pobreza de imaginação. Ele não consegue ver o melhor. Ele cria castelos de desgraça mentalmente. Você vê que você colocava a sua mentalidade para funcionar a seu favor. Mesmo inconsciente, você estava criando o que eu acabei de falar agora, esse futuro de comunicadora, de uma pessoa que tem uma boa oratória, de uma mentora, de uma professora e por aí vai. Com certeza, com certeza. E eu digo que Deus sempre coloca as pessoas certas diante de nós, nas fases da nossa vida. E eu posso dizer que eu tive oportunidades que eu agarrei, mesmo às vezes com pouca idade. Eu lembro que eu tinha em torno de 8 ou 9 anos, nessa timidez tão grande, e a escola, em algum momento, tinha uma psicóloga lá à disposição. E foi maravilhoso. Eu falei com a minha mãe e ela falou, não, vai filha, conversa com a psicóloga. E gente, eu tive acesso a isso com 8, 9 anos e como aquela psicóloga, naquela simplicidade, numa escola pública da zona leste de São Paulo, extremo leste de São Paulo, como o acesso a essa psicóloga já foi desenvolvendo essa questão relacionada à timidez e à autoestima. Naquela época, você falando, eu voltando no passado, né, que a gente é vizinho, né? Eu não sabia, a gente era vizinho, não sabia. Verdade. Nem de graça, as pessoas queriam morar ali. Terreno ali, teve gente que invadiu e tá lá até hoje. É isso mesmo. Ali era tremendo. Você estudou no Parigô? Não, eu estudei no Fernandes Soares. O Fernandes Soares, tentando te deixar localizado, talvez a audiência não, mas você sim, seguindo ali a Alípios de Barro até o final, tem creche, 2 escolas, uma ao lado da outra, é ali. Ah, sim. Região lá da Vila Mara, Jardim Maia. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu estudei no Fernandes Soares. E lá eu tive acesso a uma psicóloga. Não foi muito longo, foram alguns meses, mas foi o suficiente para poder me ajudar nesse lugar mesmo de encarar a timidez, de desenvolver mais a autoestima. E ali mesmo tinha um professor que era muito famoso ali na escola, chamado Professor Brasileiro. Eu nunca vou me esquecer dele. Por quê? Ele percebia em mim alguma coisa. Ele via que eu era muito tímida, mas ao mesmo tempo eu tinha uma boa memória. Então, o que ele fazia? Não, você não vai fazer a prova, você vai declamar o poema XYZ na festa da primavera. Não, professor, mas é que eu não vou fazer não, eu tenho muita vergonha e tal. Se você não fizer, você não vai ter nota na disciplina. Te desafiando. O tempo todo. E ele foi me colocando em umas situações que o tempo todo eu tinha que falar alguma coisa em público. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos. Idade fatídica. Exatamente. E ele me colocava em algumas situações mesmo para me deixar numa saia justa. E como eu tinha muita preocupação com a nota, eu ficava entre a cruz e a espada. O que eu faço? Eu fico sem nota ou eu encaro a vergonha, eu encaro toda essa timidez e faço o que ele está me pedindo. E aí, entre a cruz e a espada, eu falava, eu vou ser obrigada a encarar esses medos que eu tenho, a encarar toda essa vergonha, essa timidez, fazer o que ele está me pedindo para eu poder ter nota. Olha que coisa. Eu tenho certeza que você era boa em português. Era sim. Na verdade, assim, eu tinha boas notas.
não necessariamente sempre 10, né? Mas eu tinha boas notas, eu era uma boa aluna. E ele sabendo que eu teria uma preocupação com a nota e que eu precisava desenvolver esse outro meu lado, ele me colocava nessa saia justa. Mas olha, como eu agradeço, tá? Eu não reclamo, não. Foi, assim, um professor que me estimulou absurdamente. E aí, em algum momento, ele falou assim pra mim, olha, me trouxe um papel com horários anotados em um endereço. Ele falou assim, ó, esse é o horário de atendimento na Casa de Cultura de São Miguel Paulista. Vai lá, tá aberta a oficina de teatro, faz a sua matrícula. Olha que coisa. Aí eu falei, não, professor, eu não gosto de teatro, não. E aí, como um bom professor da época, o que ele colocou? Não, mas peraí, eu não tô perguntando se é bom, se você gosta. Eu tô falando que é pra você ir lá fazer a inscrição. Mais uma vez, entre a cruz e o punhal. E naquele tempo, a gente tinha o professor verdadeiramente como uma figura de autoridade. Sim. Não tinha essa de desobedecer um professor. Então, se o professor mandou, o que eu fiz? Falei com a minha mãe e fui fazer a matrícula na oficina de teatro. Literalmente, a gente batia continência pros professores e pais. A relação de autoridade era muito diferente, Sim. né? Tinha professor que batia na gente. Não sei se você pegou essa época. Não peguei, Eu mas tinha os peguei. professores bravos, viu? Eu peguei professor que me batia com régua. Olha. Ele ensinava uma vez, 2 vezes. Na terceira ele já vinha com puxões de orelha e com régua de madeira. Eu lembro que tinha um professor, por certo ele era militar, pelo jeito dele. Sim. Lembro como se fosse hoje. Na minha primeira série, pegar um professor, era cruel, hein? Chamava Sebastião André. E eu sempre fui bom em português. Sempre. E por algum motivo ali, pela timidez, eu não conseguia ali fazer alguma matéria ali, algumas consoantes lá, gramática, verbo, essas coisas. Ele vinha, gritava na minha orelha, puxava a minha orelha, assim, e falava, seu boboca. Falava assim. Várias vezes. Quando eu escrevi o meu livro, aí comecei a lembrar dele. Eu falei, nada mal pro boboca, hein? Pois é. Escritor. Pois é. Pois é, a história muda, né? A história muda. E nessa época, a gente tinha mesmo essa relação com o professor. O professor falou o que tem que fazer, não tinha essa de você discordar do professor, né? Você iria fazer. Aí falei com a minha mãe, fiz a matrícula na oficina. Tony, foi uma experiência extraordinária. Eu fiquei quase 2 anos na oficina de teatro, fiz algumas apresentações na própria Casa de Cultura em outros locais, porque o grupo era convidado para fazer a apresentação, e isso me deu presença de palco. Isso me ajudou a entender o lugar de timidez e vergonha e a saber lidar com isso para me posicionar diante do público. Me levou para um lugar de segurança, me trabalhou uma série de questões que foi comportamental, emocional, uma oficina de teatro. Você colocou para correr as irmãs siamesa. Pois é, foi exatamente isso que eu fiz. Menina, você me fez lembrar de um livro muito antigo, chamado Banindo o Terror dos Palcos. Olha aí. Fala sobre a habilidade de falar em público para as pessoas tímidas, que a maioria das pessoas é assim. Por certo, você sabe, as pessoas preferem morrer do que falar em público ou pensar que tem alguém falando mal delas. Prefere a morte. Olha que coisa. Pois é. Isso é o tamanho da crença limitante, da necessidade de aprovação que cerceia a pessoa. E é como disse o grande doutor Augusto Cury no seu livro, Prisioneiro da Mente. Tem pessoa sequestrada pelas irmãs siamesa. É isso mesmo. E essas prisões sem grade, Lidiane, são cruel. Só mesmo com conhecimento, com alguém, com um mentor, como esse professor que apareceu na época. Você vê, na época não existia internet. É isso mesmo. Você tinha tudo para ser uma pessoa enclausurada. Uhum. E você teve essa benevolência divina. E hoje, como eu disse, temos de tudo nas redes sociais e as pessoas não dão valor. Ou seja, só é tímido, só fica com as irmãs siamesa lado a lado quem não estuda, quem não acessa o conhecimento. Como eu disse, o banquete está sendo posto todos os dias. Acesse esse banquete e mude a sua vida. É isso mesmo. Lidiane, conta para nós, nesse clima, qual foi a sua maior tristeza da fase de infância, o maior desafio, a maior dor que aconteceu, que te marcou? Você sabe que na nossa infância as coisas ela têm forte impacto emocional, a ponto de nunca mais a gente esquecer, seja ela boa ou ruim.
Tem tem algumas experiências, mas estar nesse lugar de rejeição, ela gera fortes sequelas, vamos colocar assim. Sim. Vou contar um episódio que aconteceu, eu devia ter 7 para 8 anos. E é uma coisa tão boba, Tony, mas é uma coisa que a gente nunca esquece, né? Sim. Eu lembro que eu cheguei da escola e eu estava muito feliz porque eu tinha recebido o meu boletim. E só tinha, na época, as notas eram A, B, C, D, Sim, né? sim, Não sim. era números. Aquela carteirinha. É isso Quando mesmo. aparecia um vermelho ali. É isso E mesmo. os pais via, o cor comia, Lidiane. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu cheguei com um boletim só com notas A, devia ter 1 ou 2 B, mas praticamente só A. Só como se fosse 10, né? Sim. E aí, eu tava muito feliz, mostrei pra minha mãe, a minha mãe ficou feliz, tudo, tal. E aí, o meu pai chegava, né, mais ao final do dia. E aí, quando ele chegou, eu tava muito feliz, querendo mostrar o boletim pra ele. E aí, ele falou, eu vou, tomar meu banho, jantar, depois eu vejo. E aí, eu coloquei no rack de casa e fiquei ali, esperando, ansiosa, pra poder mostrar pro meu pai. E aí, ele tomou o banho dele, jantou, colocou pra assistir o jornal. Quando tava lá pro meio do jornal, ele falou, me mostra. Aí, eu fui lá e mostrei. Ele olhou, e o que ele falou, Tony? O que era comum os pais falarem naquela época? Você não fez mais do que a sua obrigação. Exatamente. Tony, parece uma coisa tão boba, mas isso me acompanhou por tanto tempo. Eu fui pra um lugar assim, se eu não faço mais do que a minha obrigação, quando eu tiver com vontade eu faço, quando eu não tiver, não quero fazer. Eu tenho um pezinho na rebeldia, né? Eu digo que é um pé na rebeldia. Então, quando eu não tava afim, eu simplesmente não fazia. Por que eu vou me esforçar? É só obrigação? Tipo uma represália daquela... Você esperava validação, que aliás toda criança é assim. Exatamente. Você espera ser reconhecido pelos pais. É. E os nossos pais não eram nossos amigos. Não estavam nem aí pros nossos sentimentos, porque eles também foram criados igual ou pior. Então, mais uma vez, as pessoas só dão aquilo que elas têm. E isso realmente me acompanhou por muito tempo. Eu ia mesmo para um lugar de, se eu não tiver afim, eu não vou fazer. Então, assim, eu não fui uma aluna extremamente aplicada, por exemplo, no ensino superior. Não fui. Não fui, eu sabia que eu poderia dar muito mais. Mas é a minha obrigação? Vamos ali no meio termo, não vou ficar com nota baixa, mas também não preciso tirar 10. Não vou me estressar. Não vou me estressar com isso. Então eu fui muitas vezes para esse lugar, né? É claro que depois você entende o movimento que você tá fazendo, e outra, eu fui estudar toda essa parte comportamental e entendi os movimentos que eu fazia e mudei a postura. Porém, eu me vi em alguns momentos entre a adolescência e a juventude indo exatamente por esse lugar. Por conta disso. E é uma coisa que parece inocente, mas para uma criança de 7 anos, não é. É verdade, minha querida. Esse tipo de comportamento, ele fica gravado. Fica. Mas, ao mesmo tempo que fica gravado, Tony, quando a gente entende, quando a gente vê, é possível romper com este passado. Ressignificar. Exatamente. É possível. Eu falo que eu vivi muitos rompimentos, eu vivi muitas transformações, justamente para eu fazer o que eu faço hoje, justamente para estar no lugar onde eu estou hoje e justamente para continuar sonhando e ascendendo, né? Senão, se a gente não rompe com esse passado, aí deixa... uma coisa que a gente precisa entender é que autorresponsabilidade é tua. O que eu quero dizer com isso? Ok, um pai, uma mãe, um professor, um avô, uma avó, um cuidador, lá na sua infância, falou alguma coisa ou teve uma atitude ruim com você. Eu entendo as sequelas que podem advir desse lugar. Porém, uma vez que você se torna adulto, a responsabilidade passa a ser sua, em enxergar o que está ali por trás de um determinado comportamento que você tem e, automaticamente, ao enxergar, trabalhar para que essa mudança possa acontecer. É verdade. Você falando aí me fez lembrar a questão da zona de conforto. Mediocridade. A gente acaba formando um paradigma ali por conta de uma rebeldia, né, na infância, e aquilo se perpetua. E por isso que tem muitas pessoas, Lidiane, que ela pode fazer mais. Não entrega, né? O grande Bob Proctor, ele fala do fio da navalha. Falta um fio de cabelo para você triunfar e você não triunfa
Muitas das vezes, você acordar 1 hora mais cedo para você fazer aquilo que você precisa fazer e daqui a pouco você está tendo uma carreira em crescimento meteórico porque você deu um pouquinho mais de você, saiu daquela zona de conforto. É isso mesmo. E é sair mesmo desse lugar de achar que, é uma obrigação, não quero. Já que é uma obrigação, não vou fazer. Não, é sua responsabilidade. Está nas suas mãos. Exatamente, exatamente. E aí, em algum momento, eu entendi que era minha responsabilidade resolver essas questões. Então, eu vim trabalhando para que essas questões pudessem ser resolvidas. É isso aí, virou a página. Você é a primogênita? Sou a filha mais velha. Dá pra perceber. Todo mundo fala. É a mais cobrada. Sempre. Acaba apanhando por conta dos outros. Não tenha dúvida. BO, vários BO acaba entrando, né? E esse lance de apanhar é muito real, tá? Sim. Meu pai falava assim, não, você vai apanhar junto porque você deixou os seus irmãos aprontarem. É então, eu já apanhei, sim, porque os meus irmãos haviam aprontado. Né? O filho mais velho vai muito pra esse lugar. Quer ver um outro episódio que também marcou muito a minha história? Eu lembro de uma situação, eu devia ter também uns 7, 8 anos, mais ou menos. E meu pai estava trabalhando e a minha mãe tinha saído para resolver alguma coisa. Então, ela sempre dava a instrução do que a gente podia fazer, do que não podia, né? Ela sempre tinha aquela preocupação com facas, sabe? Com situações... situações perigosas. Então, ela sempre dava a orientação, deixava um lanchinho ali pra gente poder comer e ela saiu para resolver alguma coisa. E nesse meio tempo, caiu uma chuva. Sabe aqueles temporais? Antigamente tinha umas chuvas violentas. Eu chorava de medo. Então... Cada trovão... Menina, era feio antigamente. Era feio. Chuva de granizo que destruía tudo. Isso mesmo, foi uma chuva assim, Tony. Só que eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos. E em casa é assim, eu com 7, aí a minha irmã com 6, a outra irmã com 5 e o irmão com 4, a escadinha. E aí eu lembro que todo mundo tinha pavor de chuva. Todo mundo tinha pavor. Só que não tava meu pai e a minha mãe em casa. Tava eu com os 3. Filme de terror. É exatamente isso. Tony, eu lembro que eu fui pro meio da sala de casa e abracei eles. Eles gritando, apavorados, morrendo de medo, um grudado num lado, outro grudado no outro, pendurado no meu pescoço. Eu agarrei eles e pensa, eu era uma menina. Quantos anos? Eu tinha medo, eu devia ter 7, 8 anos. Meu Deus, eu criança. tinha medo, mas... eu sabia que se eu perdesse a calma, o que eles não iam fazer se eles já estavam apavorados? Então eu abracei eles e falei, calma, tá tudo bem, já vai passar, é só uma chuva. E eu morrendo de medo, mas ali, calma, tá tudo bem, vai passar, é só uma chuva. E eu nem sei quantos minutos eu fiquei ali com eles. As chuvas eram terríveis. Terríveis. Naquele momento, o que eu fiz, Tony? Eu engoli Caía o medo. raio. Eu engoli o medo, Tony. Eu engoli o medo. E qual é a questão? A gente precisa do medo, né? Sim. Porque senão a gente se coloca em situações de risco, sim, né? Sim. Pois é. Eu percebo que naquele momento eu engoli o medo. Eu fui reconhecer que eu tinha medo. Eu fui entender o que era medo na vida adulta, Tony. Porque antes eu não sabia o que era medo. Me fez lembrar daquela canção do Djavan que fala assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar. Foi o que você fez. Naquela Exatamente. hora, naquela sala. Exatamente. Então, assim, eu não fui inconsequente na minha adolescência, mas eu não tinha medo das coisas. Eu saía tarde da noite, eu andava pelas ruas, eu sempre fui muito eu trabalhei muito cedo, então assim, eu sempre fui de ir e vir com muita liberdade, às vezes tarde da noite, eu não tinha percepção de perigo. Eu não tinha percepção de perigo na minha adolescência. Encarava mesmo, ia pra cima. Encarava. Por quê? Porque ali na infância eu precisei engolir o medo. Sim. Isso é perigoso. E tinha uns papos que tinha tarado, né? Pois é. Os nossos pais recomendavam, graças a né? Deus, eu nunca passei por nada. Tinha muito mato. Mas é o Senhor quem guardava, tá? O Senhor é quem guardava. Porque eu não era uma pessoa que eu ficava preocupada, eu não tinha medo, eu não sentia isso de uma forma clara como outras pessoas. Isso me ajudou num ponto. Eu sempre fui muito ousada. Se alguém falava que não dava, que eu não conseguia, eu ia, porque eu sabia que eu ia conseguir. Me ajudou por um ponto. Mas te pode colocar numa situação de fato de perigo, né? Graças a Deus eu não vivi isso. Mas eu passei por essa situação. São histórias que me marcam. Mas, Tony, eu vou ser muito, muito sincera. Apesar de existir um lado de dor nessas experiências,
elas também me trouxeram ganhos. Eu não sei como, mas eu consegui olhar para cada uma destas situações e extrair o melhor. Aquela dito popular de fazer uma limonada de um limão. A males que vem para bem. Eu vivi muitas experiências assim ao longo da minha vida, Tony. Eu não sei explicar como, mas mesmo criança, eu via uma situação negativa e eu falava, tem saída. E eu falava, não, pode ser diferente. Não, isso pode ser melhor. Ah, é uma coisa ruim, mas o que eu vou tirar de bom daqui? É o que eu sempre falo, praticamente em todos os meus podcasts, sobre o livro do grande Napoleão Hill, o clássico, Quem Pensa Enriquece. Ele fala assim, todo mal traz em si a semente de um equivalente benefício. Bem-aventurado quem consegue ver essa semente, foi o que você fez, Sim. extrair o melhor e fazer do limão uma limonada. Eu sempre fui para esse lugar, Tony. E não sei, eu acho que de ver os meus próprios pais na luta que eles viviam, nas dificuldades que eles viviam, e mesmo assim ver eles tentando, sabe? Eu não sei explicar. Acho que tem questões que são internas, que nascem com Sim. a gente, o que a gente vai observando do entorno. E eu consegui, de cada experiência negativa, ir para esse lugar mesmo de extrair o melhor e de falar, não, peraí, dá para ser melhor, dá para ser diferente, dá para ser bom. E buscar o lado bom das coisas. Bacana, querida. Agora sim, qual foi a experiência mais positiva que marcou a sua fase de infância? Minha mãe, ela sempre foi... Só para vocês entenderem, como que, apesar de conflitos, a minha mãe, ela sempre foi muito agregadora. Ela tem um perfil muito de buscar a harmonia, apesar do contraditório que a gente vivia. E quando chegava na sexta-feira, o meu pai geralmente trazia filmes pra gente assistir das velhas locadoras, Sim, sabe? sim, As fitas VHS. Pois é. Era uma alegria. Pois é, era a felicidade. Então, meu pai trazia fitas. Quem tinha videocassete era rico. Então, assim, eu digo que nós não fomos ricos, mas a dificuldade financeira, a gente não passava... O meu pai, ele tinha um bom trabalho, né? A gente não era rico, mas a gente tinha acesso a algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu já nasci vivendo numa casa própria, né? Nós nunca moramos de aluguel, né? Então, eu tive, sim... Meu pai tinha um Fusca, mas tinha um carro, Sim, entende? Falava naquela época assim, quem tem um carro, geladeira, telefone, videocassete é rico. Poucos tinham isso. Sim, poucos tinham. Então, assim, meu pai, ele com o emprego que ele tinha, com o trabalho que ele tinha, ele conseguiu prover algumas coisas pra gente. Então, ele chegava na sexta-feira um pouco mais cedo, ele saía mais cedo, passava na locadora e chegava com as fitas pra gente assistir. E a minha mãe fazia toda uma preparação de comidas para o final de semana. Que delícia. A minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Então, ela cozinhava pão, ela fazia bolo, ela fazia sobremesas. Baianos têm uns dote culinário que é de tirar o chapéu. Só nós que somos filhos... Que sabemos, né? É isso mesmo. É surreal. É isso mesmo. Então, ela preparava várias coisas gostosas. E chegava no final de semana, ela juntava a gente à mesa pra gente poder comer. E depois a gente se juntava na televisão pra assistir filme. Então, essas são as melhores experiências. Os meus amigos da igreja, de escola, amavam almoçar no final de semana, principalmente de domingo, na minha casa. Por quê? A minha mãe fazia um frango assado, Tony. Tinha que comer de joelhos. É isso, entendeu? Então, assim, esse cheiro da comida do final de semana, esses momentos de sentar à mesa, esses momentos de parar juntos em família para assistir um filme. A harmonia, a boa energia ali. Essas são as maiores e melhores memórias que eu tenho da minha infância. Eu lembro que em época de Copa, uma tia minha, na verdade não é tia, a gente chama de tia, mas ela é prima de 4º grau, né, do meu pai, eu acho, mas a gente conhecia como tia, e trata até hoje como tia. Ela foi morar na mesma rua que nós morávamos, e eu lembro que em época de Copa, ela fazia aquelas bacias de batata, com ketchup, maionese, batata frita. E a gente sentava assim, ó, todo mundo no chão para assistir um jogo da Copa. Então, assim, esses momentos, eles me marcam profundamente. E eu uso muito a expressão de que a mesa cura. E eu aprendi isso
com a minha família. De um lado existiam os momentos difíceis de conflito, de confusão, mas do outro existiam momentos como esse. Harmoniosos, é aí que se origina a bênção paternal. O poder que tem a família quando está junto, quando está unida. Se a família está unida, a sociedade será unida, equilibrada. Se está em desordem, uma família que está ali cheia de conflitos, a sociedade vai repercutir na sociedade. E, Tony, é só a gente reparar hoje, né? Quantas vezes as famílias não tá cada um num lugar da casa, com seu prato de comida, cada um separado no seu celular ou na televisão. Sim. De forma isolada. Perdeu-se o poder da mesa. Eu chamo de família cibernética. Às vezes ele tá num cômodo e manda mensagem pro outro. Não faz sentido para mim. Isso é o cúmulo. Eu falo família da IA. São robô. Isso é terrível. Terrível. E fica aí um recado para você. Assim, olha, como tem sido as refeições na sua casa? Se pelo menos uma refeição, vocês realmente se sentarem à mesa, sabe? Sentar mesmo à mesa e compartilharem de uma refeição juntos, ali, conversar como foi o dia, como foi as experiências vividas naquele dia. Tony, isso muda a realidade de uma casa, transforma a realidade de uma família. Essas são as minhas melhores lembranças. É verdade. Hoje em dia as pessoas perdem horas, perdem noção do tempo, acessando conteúdos que não agrega valor, quando deveria passar 15 minutos, meia hora, num jantar em família, no almoço de domingo, que inclusive o grande Sidney, ele falou que ele é dessas pessoas raras ainda que almoça, né, no domingo com a família, isso né? Mesmo. Eu achei isso o máximo. Isso é um hábito que nós conservamos, tá? É um hábito que a gente conserva, de reunir a família à mesa. Óbvio, não conseguimos todos os finais de semana, mas reunimos a família para comer todos sentados à mesa. E ali tem trocas, né? Sim. E é nessas trocas que eu digo que a mesa cura. E cura, Tony. Quando Com a gente certeza. fala, sabe, de momentos que a gente viveu, quando a gente traz à memória situações que foram vividas, quando a gente fala de sonhos, de objetivos, tudo isso contribui para essa cura. Bacana, minha querida. Estamos chegando nos momentos finais já do programa. Oh, é sempre rápido, né? Voa a hora, né? Maurício, quanto tempo temos ainda? 5 para as 4. Até 4 tem mais 20 minutos. Bacana, né? Conta pra nós, querida, como que foi essa conversão que você me contou por cima nos bastidores aos 14 anos, que mudou a sua vida espiritualmente falando. Eu venho de uma família católica, né? Meus pais católicos, meu pai nem tanto, a minha mãe muito católica. Então eu fui já muito ensinada a religião desde muito nova, né? Íamos para missa, eu fiz primeira comunhão, eu fiz catecismo, fui auxiliar de catequista. Minha mãe queria que eu fosse coroinha. Olha aí. Então, eu passei, né, pela Igreja Católica. E em algum momento, a minha mãe, em suas dores, acabou conhecendo a Igreja Universal. E foi uma bênção, Tony. Tava no início, naquela época, né? Exatamente. Você lembra o ano? Nossa, 94 mais ou menos, 93, 94. Início dos anos 90, sim, por aí, sim. 93, 94. A época do Plano Real. Isso mesmo, isso mesmo. Época fatídica, que o Brasil tinha uma mudança da água para vodka. Verdade. Lembra das nossas moedas que desvalorizavam? Um monte de zero, né? Uma loucura. Lembro que você comprava um produto de manhã, à tarde já era outro preço. Inflação de 1000%, né? Aquelas crises que só nós que lembra dessa época. É isso mesmo. E a minha mãe, nessa época, vivendo as suas dores, acabou conhecendo a Igreja Universal e ela começou a frequentar. Nesse meio tempo, eu fui estudar computação, as escolas de computação, de informática que existiam na época. Em ascensão, né? Exatamente. E aí foi muito interessante porque um instrutor meu era de uma igreja evangélica e ele, por alguma razão, me fez o convite para que eu fosse à igreja dele. E aí eu decidi ir.
né? Claro, sempre com a autorização da minha mãe. Nunca tinha ido? Nunca tinha ido. E A minha qual mãe era? ia para a Igreja Universal e o máximo que aconteceu nesse período, minha mãe deixou de ir na Igreja Católica, passou a frequentar a Igreja Universal e a gente ficou meio que assim, sem saber para onde ia, porque a gente não queria ir para a Igreja Universal. Aquela resistência. Exatamente. E aí, nesse meio tempo, esse instrutor de informática me convidou os meus irmãos para a gente conhecer a igreja dele. E aí eu fui. E é história, né, Tony? Porque aí eu fui indo. E aí, no começo, ele ia até a minha casa, ele pegava a gente em casa, levava para a igreja, depois trazia de volta. Mas eu sempre fui uma pessoa de autonomia, então eu comecei a me envolver, a participar, e aí eu já comecei a ir para a igreja sem ser com esse instrutor de informática, necessariamente. Começou a andar com as suas próprias pernas no Exatamente. meio evangélico. Exatamente. E foi assim que eu acabei me convertendo. Olha, eu me lembro, Tony, eu me lembro do dia da minha conversão. Entre a palavra e o que o pastor falou naquele dia, ele recitou aquele hino do inário mesmo, do cantor cristão, inário, para os assembleanos do inário, né? Para algumas igrejas do inário. Como era uma igreja batista, lá a gente chamava de cantor cristão, né? Que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Um hino profundo, né? O cantor cristão é o mesmo da harpa cristã? Ele é bastante parecido com um ou outro hino diferente ou com a numeração de alguns hinos diferentes, mas é praticamente a mesma coisa. Eles são bem semelhantes, bem semelhantes. São super antigos, né? São super antigos. E eu não tinha como ouvir, eu sempre fui muito racional, tá, Tony? Eu sou uma pessoa que pende mais para a racionalidade do que para o emocional. Então, ouvir esta letra, este chamado, me fez pensar, já pensou? Minha cabeça, com 14 anos, tá? Já pensou? Existe céu e inferno? Se existe mesmo, e eu tô indo pelo caminho errado, isso vai dar muito ruim, né? Eu não quero ir pro inferno. Cabeça de adolescente. E isso me levou a esse processo de conversão. E eu digo que foi a maior e a melhor experiência de toda a minha vida. Não tem nada que supere esse momento. Não tem nada que supere esse momento. E ali eu comecei toda uma jornada dentro do cristianismo. Não que eu já não fosse cristã, era como católica. Sim. Mas ali foi um outro olhar, um outro nível. E eu sempre gostei muito de estudar, então fui passar a estudar a palavra, né? Fui me envolvendo com as atividades da igreja, e tudo isso, inclusive, foi contribuindo para que eu fosse rompendo com uma série de crenças que existiam da minha história, né? Que vinham da minha infância e desse início da adolescência. É verdade, você falando aí, Lidiane, eu aqui pensando com os meus botões, o bom católico, ele, posteriormente, ele é um cristão. Ele é um cristão, Ele é um cristão, né? porque o que a gente vê nos dias atuais, a pessoa fala que é católico, mas ele não é nada. Ele só fala porque ouviu dos pais. Uma pessoa que não professa nenhuma fé e fala que é católico, ele não é nada. E naquela nossa época, a gente era católico. Era. E todo bom católico, eu costumo dizer que ele sobe um degrau quando passa pro cristianismo. Cada um tem o seu tempo. Sim. Né? Não estamos aqui criticando. Tem pessoa que vai ficar a vida inteira na igreja católica. Tá tudo bem. É melhor estar lá dentro do que não professar nenhuma fé. Quando se tem esse encontro com Deus, pela palavra, quando você é impactado por esse forte impacto emocional, espiritual, você sobe um degrau e começa a professar uma fé ali com autenticidade e começa a exercer o seu propósito no cristianismo, e dali em diante a carreira é longa. Isso é muito peculiar. Tem pessoas que ouvem a gente falando isso, interpreta mal porque nunca passou por essa experiência. O dia que você passar, você vai tirar suas próprias conclusões. É algo muito particular. É como se eu estivesse aqui, eu e a Lidiane, chupando uma maçã, ou seja, uma laranja azeda. E a gente fazendo cara que a laranja é doce, mas ela tá azeda.
Quer dizer, vocês nunca iam ter a noção do teor, do sabor da laranja. Você precisa experimentar e tirar suas próprias conclusões. Então, esse chamado para o evangelho, para o cristianismo, isso é muito particular. E bem-aventurado quem passa por essa experiência, que é um elevo de vida que só quem passa sabe contar as experiências. E é assim, transformador. E isso realmente passou a ser... eu fui... desse ponto em diante, vivendo grandes transformações emocionais e espirituais. Não é só no lugar de espiritualidade, mas também no cuidado com as emoções. Porque Deus, ele nos fez. E ele reconhece que nós somos um ser integral. E esse ser integral não é só um espírito. É o espírito, é o lado espiritual, mas também são as nossas emoções. Como eu falava para você nos bastidores, a gente é um ser espiritual tendo uma experiência no corpo físico. E as pessoas acham que é o contrário. De onde a gente veio, a gente não lembra. A gente não sabe por que está aqui. Existe um propósito. Bem-aventurado quem descobre o seu propósito. Um dia, quando partirmos daqui, será pedido conta dessa nossa passagem aqui. Então, quando você entende isso, a chave muda. Não é sobre placas de igreja, não é sobre religião, é sobre um contato autêntico com Deus, com o universo, com um ser poderoso que está regendo toda a nossa vida. E você mencionou aí uma palavra que é fundamental, né? Que é propósito. Exatamente. Quantos de nós passa por essa vida sem saber o propósito? É como um barco que está à deriva. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É isso mesmo. E a vida intencional para você chegar nesse lugar de propósito, eu conheci aos pés do Senhor, na igreja. Eu conheci na igreja. Então, se eu faço o que eu faço, se eu sou quem eu sou, se eu já cheguei onde eu cheguei, se eu continuo sonhando e tendo objetivos ainda para o futuro enquanto Deus me permitir, isso vem de uma vida de intencionalidade que eu conheci na igreja. É verdade. Muitas pessoas acham que é só a vida material que conta. Se não tiver uma sincronia com o material e espiritual, tá fadado ao fracasso. Com certeza. É mais ou menos como aquela pessoa que ganha na Mega Sena, sem preparo nenhum psicologicamente para administrar fortuna. Porque eles esquecem que primeiro a riqueza ela é mental. Se você não desenvolver uma riqueza mental, jamais você vai administrar uma riqueza física. Ou seja, se você pôr as mãos na riqueza física, em espécie, em patrimônio, você vai perdê-la em tempo recorde, porque existe incongruência. Ô, Tony, as pesquisas comprovam isso, né? Existe uma pesquisa que demonstra que ganhadores de prêmios de loteria, em 5 anos, na média, estão piores Sim. do que antes de terem recebido o prêmio. É lamentável, né? Mas essa é a realidade. Mostra o despreparo que as pessoas vivem sem se dar conta. Se existe essa incongruência, como você colocou, a sua maneira de pensar com a sua realidade material, acredite, essa realidade material precisa se alinhar com o que está aqui dentro. Exatamente. É inteligência emocional na veia. Com certeza. E da mesma forma é o espiritual. É isso mesmo. Mas eu sei que as pessoas, às vezes, podem achar que é uma grande bobeira, Tony, mas eu digo que eu sou a prova viva disso. Eu fui entender essa vida com intencionalidade. Eu fui entender o que é esse lugar de congruência. Eu conheci isso dentro da igreja, ainda que essas palavras não fossem usadas desta forma. Exatamente. Mas eu fui forjada aí, nesse lugar. Você teve um insight, porque é assim, Lidiane, material, mental, espiritual. Se não tiver junto, Não tá vai. fadado ao fracasso. Não vai. É capenga. Não vai. Agora veja, é claro que tem que ter uma disposição interna. O que eu digo com disposição interna? Não adianta você estar na igreja e não se dispor a. A igreja por si só, ela não opera milagres. Exatamente. O milagre primeiro vem do Senhor. E você tem que ter uma disposição, porque se você não tiver, Tony, não adianta. Fazer a sua parte. A gente tem a liberdade, né, de escolher o caminho que a gente quer seguir. Existe
O livre-arbítrio existe. Então, precisa existir em você a vontade de. Precisa existir em você o desejo de. Precisa existir em você esse lugar mesmo de disposição. Porque as coisas não vão cair do céu. Então, se você não tiver a disposição para limar o seu caráter, para refinar o seu caráter, se você não tiver a disposição de pagar o preço necessário para que você possa chegar em determinado lugar, se você não tiver disposição de aprender e de se desenvolver, a igreja por si só não vai resolver seu problema. É verdade, Lidiane. É uma questão muito profunda. Veja só, a maioria das pessoas coloca tudo na conta de Deus. Pois é. As pessoas, não são todas, mas muitas delas vai para a igreja até por conta da teoria da prosperidade. Não que seja um defeito, né? Antes teoria da prosperidade do que teoria da escassez, né? Porque o nosso Deus é rico, né? Isso é uma outra vertente que se fosse entrar aqui é longe. Mas quando a pessoa ela tem o discernimento de não colocar as coisas na conta de Deus, ela pagar o preço, que é o que você falou, porque na vida, Lidiane, eu costumo dizer, você vai pagar 2 preços. Não tem escapatória. Ou o preço da disciplina, ou o preço do arrependimento. Disciplina pesa gramas. Arrependimento vai lhe custar toneladas. Eu falava ontem no podcast lá na Lapa. Se a gente for agora, nós estamos aqui transmitindo esse podcast na região da Paulista. Aqui tem vários hospitais renomados. Se for agora fazer uma entrevista, tem pessoas que estão no leito de morte. Sabe qual é a maior culpa delas nesse momento? Não fizeram algo que poderia ter feito. Isso está atrelado ao quê? Arrependimento. Quantas coisas elas poderiam ter feito, mas agora não dá mais tempo. Não dá. Então faça hoje, através desse podcast, o insight que está sendo transmitido aqui pela Lidiane, faça o que você precisa ser feito. Coloque em prática. Esse seu propósito que está empoeirado, engavetado, com data limite para vencer, ainda dá tempo. E dá mesmo, Tony. E aí vai ter medo, vai se sentir inseguro, vai ter às vezes, aquela angústia interna. Mas a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Quando você vê uma pessoa que conquistou alguma coisa, alguma posição, um lugar, um bem material, veja, não é que aquela pessoa não sentiu medo, não se sentiu insegura em algum momento. Ela só entendeu que ela precisava continuar avançando. Ela só entendeu que ela precisava dar um passo após o outro. Que ela não podia parar. E a coragem é exatamente você entender que não é a ausência de medo, é a ação apesar do medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. As pessoas preferem ou esperam um tempo perfeito aonde tudo vai dar certo para que elas tomem a decisão. Sabe quando vai chegar esse tempo? Nunca. Dia 30 de fevereiro. Verdade. É sobre isso. É sobre isso. Enquanto a gente fica esperando... É só as pessoas se autoexaminarem. O que elas ficaram esperando na vida delas não se concretizou. O que a gente fica num lugar de tô esperando, tô vendo, não precisa disso, precisa daquilo. São pessoas que estão paradas no tempo. É verdade. São pessoas que estão paradas na vida. Isso remete ao que a gente estava falando. Tem pessoas esperando coisas para Deus fazer quando ela deveria descer da arquibancada e começar a jogar o jogo da vida real. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito dessa ilustração, né? Checkmate. Eu acho que traz um visual pra gente, né? Aonde a gente quer estar? Na arquibancada assistindo quem tá lá embaixo na arena, ou a gente vai vestir a armadura e descer pra essa arena? Porque sim, precisa de uma armadura, tá certo, Tony? Não adianta dizer que é fácil, que é gostosinho, que é bonitinho. Não. Tem desafio, tem leão lá embaixo, entende? Na arena. Leões vorazes. Exatamente, então você precisa se revestir de uma armadura. Mas aonde você quer estar? Quer estar sentado na arquibancada assistindo o que as outras pessoas estão fazendo? Ou você vai realmente descer para a arena, encarar os leões que precisam ser encarados para você chegar onde você quer? Bacana, querida. Conta para nós como foi essa ascensão. Você falou que você passou pela área universitária, você é professora por formação, você passou pelas escolas da FATEC, né? E depois você foi para essa área de mentoria. Como que foi essa transição que
eu acredito ser o seu propósito que brilha os olhos quando você fala. A área da educação, ela sempre esteve comigo. Eu digo que eu fui aquela criança que pediu um quadro de presente para os pais. E eu juntava a garotada da rua com 7 anos para eu poder ensinar, sabe? Depois os pais iam na casa dos meus pais pedir para eu ajudar os filhos que tinham dificuldade. Aos 14 anos, eu fui instrutora de informática até mais ou menos os meus 17 anos. Aos 19, eu comecei a fazer a faculdade, o curso de administração. E ali, eu porque queria trabalhar num banco. E aí eu fui procurar estágio exatamente nessa área. Depois de 6 meses, eu consegui o estágio que eu tanto queria, que eu tanto desejava. 6 meses depois, eu já sabia que eu odiava trabalhar no banco e que aquilo definitivamente não era para mim. Mas financeiramente era interessante, então eu permaneci até terminar praticamente a minha pós-graduação. Concluí a graduação e praticamente concluí a minha pós-graduação trabalhando no banco. Que banco era? O banco ABN Emerald Bank, que depois foi o Real, né? E depois Santander, mas eu saí na época do Real. Eles tinham já feito, acho que a fusão com o Santander, mas eu não cheguei a pegar a integração total, né? Eu saí antes. E eu saí justamente para dar aula. Como eu não queria continuar na área bancária, eu acabei prestando concurso público para o Centro Paula Souza, que abriga as ETECs e FATECs. Sim. E ali, aos 24 anos, eu fui para a sala de aula pela primeira vez. Uma menina! Aos 26, eu já estava no ensino superior, por conta do contato com os professores na escola técnica. Isso foi me abrindo portas para o ensino superior. E eu vivi mais de 12 anos entre ETEC e a universidade como professora e coordenadora dos cursos de administração, nas 2 instituições. Foi um período maravilhoso, extraordinário. Eu realmente me realizei profissionalmente. Para eu poder chegar nesse lugar, eu precisei dar um salto de fé. Por quê? Porque eu tinha uma estabilidade no banco. Ganhava bem, tinha bons benefícios, e eu saí para dar aula para ganhar 1/3 do que eu ganhava no banco, sem os benefícios que eu tinha. Mas em 1 ano e meio, 2, eu já tinha recuperado e superado a renda que eu tinha no banco. Foi um salto de fé. Com certeza. Mas eu tinha tanta certeza, Tony, e eu estava indo para o que realmente eu tinha paixão, que é trabalhar na área da educação. E aí, dali, eu fui sempre me desenvolvendo, fui para um mestrado na USP, que é também uma outra história de superação, mas isso eu conto em outro momento. E aí, quando foi em 2015, eu tive o meu primeiro contato com essas formações de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, neurociência, PNL. Nossa, que bacana, né? Ok, pessoal, estamos chegando aos minutos finais do nosso podcast. A conversa está bastante agradável aqui e eu quero fazer um reconhecimento aqui sobre a nossa entrevistada de hoje, que é a Lidiane Oliveira. Foi através dela que eu conheci o SampaCast. O podcast No Divã do Tony Madá, ele só existe através do feedback que ela me deu na época. E diante desse reconhecimento, eu queria presenteá-la hoje com o meu livro Quarentena da Paixão. E eu tenho certeza, como ela falou no podcast, que ela é uma boa leitora, boa em português, ela vai ler esse livro e com certeza vai falar para todos os ouvintes e telespectadores sobre o livro Quarentena da Paixão, o livro que mudou a minha vida e poderá mudar a sua também. Obrigada, Tony. Com certeza farei a leitura. Como eu falei, eu gosto muito, muito de ler. E vai ser uma honra poder conhecer um pouquinho mais aqui do conteúdo que você tem a entregar. Você conta a sua história aqui? Sim, sim, sim. Ótimo. Você merece isso e muito mais. Obrigada. Ok, pessoal? Lembrando que esse podcast, ele vai ser transmitido na íntegra pelo YouTube e também pelo Spotify. E os cortes dele se darão pelo Kawaii, Instagram e também pelo TikTok. Um abraço a todos e até o próximo podcast.